Então, é aquilo mesmo, né? Aí, galera, eu vou trazer um tema diferente pra vocês aí. Filmou ali não, né? Então, pessoal, então, aí é o seguinte, eu quero trazer um tema falando quer dizer, algo diferente aí, mano, que tá envolvendo muito igual tu vê a política do Rio de Janeiro. Eu tô até pesquisando aí pra entender melhor, né, o cenário político que tem no Rio e fazer assim uma reflexão a respeito daquilo que vamos supor, haveria que fala um tal do Estado Maior, entendeu? Que o Estado Maior tem algumas tratativas, né, que por sua vez seriam acordos que possam, tipo assim, ratificar, né, como vou dizer, a garantia da lei e da ordem, né? Porque aquilo que eles falavam antes, mas o que seria o exemplo da segurança pública em utilização através do desenvolvimento de um Estado maior com a população, digamos assim, sobre ações dessa organização, entendeu? Sei lá, de defesa, né, e companhia privada, né? Porque pensa o seguinte, juntamente, se você tem ali, pegar todos os padrões de qualidade de desenvolvimento sustentável, elevando os planejamentos urbano, social, e aquela coisa mesmo, tu vai pensar, são empresas militares tecnológicas, né, que teria ali vamos dizer até assim, a obrigação, né, de encarregar assim através dessa visão aí, entendeu, cara? Porque, igual que eu tava te falando, negócio de como é que se encontra o cenário político no Rio de Janeiro, está lá no estado do Rio, não é? Você vê, não, tudo você acha, falar tecnologia, política, ainda a coisa não vai dar muito certo, porque a segurança pública já tem que ter um diferencial, entendeu? Mas é aquilo, vamos supor, para você mover a ação, né? Você depende de quê? Do Ministério da Defesa, porque o governo atual, igual tu vê, esse tal de Ricardo Couto, né? Que tá tendo lá algumas polêmicas lá, que parece que já que Cláudio Castro renunciou, né? Do PL, aí ele deve se reunir a Cláudio Castro, que ele ter renunciado, aí eles vão ter que ver, né, mano? Pra ver qual vai ser a intenção de concorrer no Senado, né? Porque sendo que aquele tal de. Tô tentando lembrar aqui, mano, Thiago Pimpolha, mano, acho que é isso mesmo. Entendeu? Aí assim, para o governo anterior, Cláudio Castro, concorrer ao Senado, e eles estão vendo que esse tal de Thiago Pimpolho, né, que ele se tornou até mesmo assim o cargo daquele o conselheiro de Tribunal de Contas do Estado, né, o tal acho que do TCE, né, se eu não me engano, porque devido àquela prisão daquele tal de Rodrigo Bacelar, né, mano, haveria então assim sucessivas vagas no mandato, né, mano? Porque pensa o seguinte, você tem ali o vice da Lerge, né, que é aquele tal, né, tal, acho que Guilherme Belaroli, né, acho que é isso mesmo, se eu não me engano. Então, portanto, você vai ver, olha, entendeu, cara? Não poderia seguir, vamos dizer assim, uma vaga na disputa de Bacelar, que porque tem aquela tal da norma dos 6 meses, né? Pois, porque você vê até aquele tal aquele ministro, né, Luiz Fux, que incluiu, né, que ele disse que não deveria haver cargo político durante esse prazo, né, porque aí você vê como é que se encontra hoje no cenário político, tu vai pensar. Então, Cláudio Castro renunciou, mas a renúncia tu vai pensar, mas é abuso de poder político e econômico que teve lá nas eleições de 2022, não é? E a acusação e a condenação de Cláudio Castro. Mesmo assim, apesar disso tudo, renunciou, tal, outros foram lá e agora talvez ainda pode disputar as eleições do Senado, né? Porque o que vamos dizer dos próximos passos, né? O que tu vai pensar, meu irmão? Não tem essa. Você vê assim, olha, tá dividido, meu irmão. Você tem poderes absolutos, entendeu? De executivo e legislativo no Rio, poderes absolutos. Agora tu pensa o seguinte, secretário de polícia é nomeado pelo governo.
não é? Então, aí tu vai ver, mas aí o TSE também cassou aquele mandato lá de Rodrigo Bacelar, né? Que é aí tal do Thiago Pimpolha, né? Saiu para assumir uma conta lá no Tribunal de Estado, né? Ricardo Couto, responsável do Tribunal de Justiça do Rio. Então, assim, pensa o seguinte, o Rio terá e não sei assim, se tem um prazo para ter essas eleições indiretas, porque você vê, deputados estaduais irão decidir quem vai ser governador de estado, serão acolhidos pela Assembleia Legislativa, como eles sempre diziam, tá, beleza, clima de indefinição no estado, e o sucessor direto daquele tal de Cássio Rodrigo, né? Não, sucessor direto de Cássio, que tem aquele tal de aquele outro cara lá da Leste, né? Você tá ligado? Não, o presidente. Não é presidente, não, deputado estadual. Né? Então, tem acho que Rodrigo Amorim, né? Mas aí tem outros lá que tu vai ver. Não, mas aí enquanto você tem um impasse, se você vê, aí quem que vai decidir qual vai ser ali o desembargador, Ricardo Couto, já falou que o Bacelar vai deixar claro para garantir as eleições. Entendeu? Aí é a mesma coisa, quanto CPMI, aí é aquilo, né, meu irmão? Tu vai ver que juridicamente acontece tudo isso aí de forma correta, não é? Mas aí por trás disso tudo, você tem o governo de Cássio, que ainda funciona, independentemente se teve um cargo político maior do que esse, tu vai pensar, olha, acima desse pode-se dizer então, mas que não é 100% garantido, porque aquele tal lá de Chico Machado, né, que assumiria para ver realmente quem será o secretário de Polícia Civil. Né? Ainda não se sabe ao certo, tem a questão da votação do presidente da Alerj ainda, sabe? Mas é aquilo que tu vai ver, né, meu irmão? Aquele tal Ricardo Couto, mano, como governador interino do estado do Rio de Janeiro, então muito mais tu vai pensar, olha, você teria todo mundo aí, todos os candidatos, agora vocês têm aí 30 dias para decidir as eleições diretas, que se tornará um estado tampão, independentemente se aquele tal de Douglas Ruas, né, já de muito tempo aí também seria assim um bom administrador, né? Agora pensa o seguinte, mano, se existe, vamos dizer assim, a solução que poderia também ter ali uma pressão para o pessoal votar em grupo, né, meu irmão? Porque talvez a solução melhor seria essa, porque você vê assim, não, pera aí, então para votar em grupo, mano, você tem que ter outros parlamentares. Sim, né, isso depende de quê? Você tem ali administração, né, você tem que ter ali, não só se falar pressão política, mas quando sai, vamos dizer assim, o governador do Rio, aí assim, imediatamente já assume o presidente da Alerj, isso pelo menos que a gente via antes, né? Porque segundo o TSE tem ali que fazer uma recontagem ainda de votos pela Alerj, etc, etc. E pelo Tribunal Regional Eleitoral, né? Porque Douglas Ruas ele assumiria a presidência do parlamento. Mas e a Justiça cancela, né? Tipo assim, se tivesse uma nova presidência da Alerj, né? Enquanto isso, a Casa Civil não obteve ali, vamos dizer assim, uma data definida sobre a decisão da justiça, né? E lembra antes, na época lá de Sérgio Cabral, né? Que, houve lá toda aquela parada, né, mano? Tu vai ver lá que teve lá um escândalo lá, envolvimento com corrupção, isso aí todo mundo já sabe, né? Mas aí teve ali toda uma, vamos dizer assim, uma engenharia e construção, né? Que até assim, que os ex-governadores fluminenses eram acusados de pagarem propina a esquemas de corrupção e praticamente assim lideravam pagamentos através dessas próprias propinas, né? Até então que a Justiça do Rio condenou o ex-governador Sérgio Cabral, né? Foi isso, não falei, eu troquei os nomes não, que da mesma forma tu vai ver, meu irmão, tem assim, o que um passa, o outro vai repensar, então você vê quem que era o vice, tem lá o Sérgio Cabral, ex-governador, o tal daquele Luiz Fernando Pezão, que junto ao ex-secretário, nesse mesmo esquema de corrupção, né, teve ali também, falando de agora, né, toda aquela paralisação da Alerj, além da cassação
igual tu vê o Rodrigo Bacelar, né? É aquilo, né? Aqueles deputados, né? Ou pode-se dizer político do Brasil, sabe lá o que, né? Tem aquele também tal do... Não sei se tem alguma coisa a ver com isso não, mas tal do TH Joias, né? E que tu vai falar ao contrário, tu vai pensar, ó, pode ser que outros se envolveram no esquema, ou tem vários já envolvidos nesse mesmo esquema, entendeu? Mas de formas distintas, porque aquele tal de Rogério de Andrade lá, o bicheiro, que está preso lá em Campo Grande, não sabe aonde, entendeu? Então, assim, tu vê um Estado tomado pela corrupção, então você tem a solução, então tem que ter o tal do, né, quer dizer, você tem que ter ali toda ali a formação, né, de ali uma inclusão de uma comissão parlamentar de inquérito, né, junto com a investigação, né, porque não teve lá também aquela no esquema lá de outros bicheiros também, que deviam estar envolvidos em esquema político, né? Teve tal da Audicinho que foi preso, tá? Ainda não se sabe ainda ao certo, né, como é que foi, assim, as investigações, né? Mas se houve indício que teria, vamos supor, igual tu vê o governo que saiu, tá, beleza. Aí você vê, quer dizer, integração de milícias, tem ali a conexão, a ligação com aqueles outros bicheiros. Então, lembrando que lá, lembra aquele tal de Vinícius Drummond, né, que ele e o assessor dele, né, que também foram alvos de ameaças e tentativas de assassinato, né, exatamente combate às máfias e a contravenção, né, mano? Porque o jogo do bicho em si seria, vamos dizer assim, algo de uma extrema relevância, quer dizer, uma complexidade sem precedentes, né? Porque, imagina o seguinte, para você montar uma força-tarefa no objetivo de desarticular essas quadrilhas organizadas, teria então que ser, tipo assim, um trabalho não apenas, vamos dizer assim, das forças estaduais e policiais civis federais, né? Aí se puxar o fio da meada, houve tempo que eles, digamos assim, tentaram acabar com aqueles esquemas lá de jogos de azar, lembra? Não é igual tu vê a Bet hoje, tá? Esses outros canais de mídia aí para adquirir rifa, não sei o quê, entendeu? Mas houve ali, tipo assim, deu problema porque muitos lembram que até mesmo teve lá a formação de quadrilha, tá? O pessoal, aí beleza, até mesmo vamos desarticular essas quadrilhas e essas máfias organizadas, meu irmão. Aí beleza, tá? Desarticulou todo o esquema financeiro dos caras, mas para onde vai todo o restante do dinheiro? Aí que mora o problema, né? Porque aí, tá, vai lá muito fácil. Então, assim, trabalhar na polícia para articular um projeto que consegue identificar até outras quadrilhas com contas correntes em alto poder financeiro, sobre, vamos dizer assim, mandatos de busca e apreensão, entendeu? Acho que assim, a corregedoria não vai resolver tudo isso aí em uma semana, né, mano? Porque para isso acontecer teria que ter ali um meio necessário que pode controlar as mídias sociais, mas aí vem o problema, né? Porque pensa o seguinte, cara, hoje as mídias sociais sabem disso, entendeu? Então, assim, mas ninguém vai conseguir combater dessa maneira, entendeu? Porque os serviços de inteligência da Polícia Civil, entre outros, são muito eficazes, mano. Agora, pensa o seguinte, junto à tecnologia e pessoas extremamente capacitadas para tentar resolver esse tipo de coisa, aí a coisa se resolve, entendeu? Né? Porque, pô, aí tu vai ver, pensa o seguinte, mas ninguém quer saber disso daí. Tu fala autoridade policial? Talvez não, agora é autoridade jurídica, mas não se esquece, mano, que quando tu vê assim, o legislativo não cai para dentro, não vai dar em nada, né? Porque assim, enquanto os legisladores, me refiro também a deputados estaduais, ministros, senadores, desembargadores, etc., né? Entendeu? Então, assim, ou seja, se não houvesse assim, um respaldo jurídico para obter ali provas necessárias onde poderia incorporar mais assim, um projeto desse nível aí, entendeu? Aí não vai chegar a lugar algum, porque pelo menos na política que vemos hoje, né? Enquanto isso, o executivo vai tentando administrar ali os interesses da população, né? Mas não se esquece que quanto o legislativo, o poder, quer dizer,
digamos assim, o poder público, né, deveriam se unir nessa altura do campeonato, né? Agora, pode ver aí, secretário trocando de cargo. Isso aí é um grande exemplo, tu vê como é que isso acontece. Não, mas aí cada um ali, tu vai ver. Entendeu? Mas cada um tem um direito, mas não pode assim, por acaso, né? Uns pensar, não, porque foi, tá, agora vai outro, não sabe como é que vai ser, entendeu? Mas assim, não foi, porque vai ter uma cassação. Não foi nada disso, ou algo que deu errado, digamos assim. Basicamente, é uma espécie de acordo, podendo ter anuência até, digamos assim, conivência, né? Através de projetos de lei, né? Mas também é aquilo, né? Para haver um substituto. Pensa o seguinte, na política já é complicado, agora imagina na polícia. Então, muitas das vezes, aí você tem ali um exemplar, quanto na polícia militar, tanto na polícia civil, aquele tal de Delmir seria promovido para secretário da polícia civil, ainda não se sabe ao certo, né? Mas me parece que ainda não se sabe muito bem a respeito disso daí, mas na polícia militar, esse secretário acabou deixando o cargo, né, sobre o atual secretário de polícia militar do estado do Rio de Janeiro, o tal de Silvio Guerra, né? Parece ser um cara de disposição e convicção, né? Vamos ver o que vem por aí, né? Então, mas aí tu vê, meu irmão, Rio de Janeiro, a gente precisava, assim, fazer uma limpeza, mano. Se falasse assim, uma investigação, porque, sabe, olha, vai uns, vem outros. Falar, uns foram lá, fizeram grandes trabalhos, igual tu vê, secretário de polícia, secretário-geral, né? Mas aí você tem que ter, assim, um tempo de pensar, não, mas aí acaba se envolvendo em esquema de política, tá? Igual teve lá aquele outro acontecimento aí, né? Aquele tal de Dudu, né? Que foi assessor, estava falando lá daquele tal de TH Joyce, né? Que foi assessor parlamentar de TH Joyce, né? Que é ex-deputado da Alerj. Se eu não me engano, ele tem algum envolvimento com esses outros deputados. Não se diz assim os que estão lá agora, mas assim, outros que já passaram já durante o tempo, que também foram acusados por envolvimento. Também o Comando Vermelho, né? Por lavagem de dinheiro, né? Aí, porra, vai pensar o seguinte, chegou a financiar arma antidrone para facção, entendeu? Aí, pô, uma coisa dessa magnitude, aí tu vê o Estado como é que tá, né? E também foi preso por financiar armas pro Comando Vermelho, etc., sendo que os alvos eram chefes do tráfico de droga, entendeu? Então, assim, a Polícia Federal chegou até a prender um delegado lá responsável pelo financiamento das drogas, né? Ainda não se sabe ao certo se o Ministério Público, né, vai investigar por completo todo o exemplo da investigação, né? Deveria ter sido feito assim, né? Então, agora imagina uma ampla conduta disposta, digamos assim, a investigar toda a cadeia criminosa no Estado, né? Aí que tu vai ver, bom, aí você já tem que envolver ali Polícia Militar, Senado Federal, você vai ter ali as corregedorias de polícia, porque teria uma ampla investigação para isso acontecer, né? Então tem ali que haver ali não só algumas tratativas para combater ali a corrupção numa comissão parlamentar de inquéritos, etc, etc. Porque o crime organizado no Estado como um todo teria que ter então uma magnitude de projetos, né? Projetos que por sua vez vai ter ali grandes soluções nas patentes, né? Porque essas patentes, junto com aqueles policiais ou agentes da lei que não têm envolvimento, a corrupção ou algumas outras coisas assim que acabam comprometendo ali o trabalho de se tornar um policial exemplar, né? Um agente da lei que está ali para cumprir a lei, a ordem. Então, eu acho que devem ser valorizados, mesmo que tu vai pensar, não, mas aí tem muitos aí teria que fazer uma limpeza várias corregedorias, sim, entendeu? Mas aí você tem ali que se encarregar junto à população também, né? Ou até assim, um Estado maior através dessas ações, né? Porque pensa o seguinte, entendeu? Apesar da questão da segurança pública no Estado, o combate à corrupção seria essencial para resolver essa situação de uma vez por todas, né? Mas aí a iniciativa privada deveria recorrer ao Estado maior, que, digamos assim, implacavelmente se tornaria assim, uma decisão numa esfera nacional, né? Então, aí galera, vídeo aí que eu trouxe para vocês aí, mano, um pouco diferente aí, falando do outro tema aí, né? Envolvendo aí segurança pública, tá? Mas aí deixando claro, política é uma coisa, segurança pública é outra.
Entendeu? Eu quis trazer um tema aí um pouco diferenciado, né? Daquele outro meu projeto lá. Já é, galera? Aí, depois a gente troca mais uma ideia. Valeu? É nóis. Isso aí, valeu. Fui.